Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas notícias do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, falando aí dessa grande vitória aí na estreia da terceira fase da Copa do Brasil. Palmeiras 1, Ceará 0. Ceará que estava invicto aí no ano na arena aí do Castelão. Verdão aí derruba mais um invicto aí, galera, fora de casa. Palmeiras que tem mais de 80% de aproveitamento jogando fora de casa. O segundo jogo aí vai ser no Allianz Parque no dia 22 deste mês aí, no mesmo horário, às 19h30. Fica até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Palmeiras encerrou uma sequência de vitórias do Ceará também, só que aí, né, pela Copa do Brasil, né, encerrando essa sequência, também jogando ontem. E a gente tem imagens dessa partida, também foi 1-0, também foi fora de casa. E o Ceará vinha de 25, pode ser isso? Deixa eu achar o número certo aqui. Acho que é 25 mesmo. Não era? 25 jogos em casa, não era isso? 25 jogos em Fortaleza, é isso mesmo. Sem perder. Então caiu essa série aí, jogando em casa. O Ceará até jogou bem, viu? A gente tá falando de uma sequência interrompida de vitórias, mas jogou bem contra o Palmeiras. Fez uma frente bem interessante, hein, Felipe? O Ceará jogou bem, o Ceará teve a oportunidade de fazer gol. E o confronto de Série A, vale a gente destacar, né? Exatamente. O único, né? No único da... Foi um dos melhores jogos, assim, dessa fase da Copa do Brasil, até agora que eu assisti. Mas o Palmeiras mostra como é forte o mental do Palmeiras, né? O Palmeiras, assim... tiver que sofrer, vamos sofrer, mas nós somos fortes defensivamente, a gente vai achar uma bola e a gente vai fazer um gol. Foi o que aconteceu. Uma falha no sistema defensivo, uma dormida de alguém, Gustavo Gomes foi lá e cravou e fez o gol. Então, assim, o Palmeiras é forte tecnicamente, é forte fisicamente, tem velocidade, mas o mental do Palmeiras realmente é algo que nós temos que pontuar, porque é o time que esses jogos não perde. Esses jogos assim... Tá bom, se não tiver que fazer gol, a gente não vai tomar gol. Esses jogos assim como? Jogos difíceis assim. Tá. Vai jogar fora contra o Ceará, um jogo super importante, super difícil. E não perderam. E foram no final e fizeram um gol. Tiveram uma oportunidade, fizeram um gol. Um time com um mental super em dia, sabe? Psicológico inabalável o Palmeiras tem, podemos dizer assim. E sofreram. O Everton fez algumas boas defesas. Assim, o Ceará criou várias oportunidades. O Ceará não faz um bom campeonato brasileiro à toa. Gol do Gustavo Gomes, né, que a gente está falando aqui. Gol do Vitória Gustavo 1-0 Gomes. com gol do zagueiro E o Gustavo Palmeiras Gomes. tem isso que o Felipe está falando, e além dele tem uma coisa que me chama a atenção. O Palmeiras não fez um grande jogo, mas é difícil o Palmeiras, jogando mal ou jogando razoavelmente bem, ganhar do Palmeiras. É muito difícil. O Palmeiras perdeu pro Bahia, né, tinha perdido um jogo anterior, que poderia ter vencido. Teve a oportunidade de vencer, tomou um contra-ataque no finalzinho, tomou um gol que, para mim, eu acho que o resultado normal ali seria um empate, mas perdeu. Mas é um time que, além de não perder, além de ser difícil perder, se você olhar para frente, para o futuro, né, pelo segmento da competição, é um time que vai, certeza, evoluir. Porque Paulinho vai entrar nesse time, o Rafael Veiga vai voltar para jogar nesse time. Então, assim, tem tudo o Palmeiras. Hoje, para mim, é a equipe que pode nitidamente enfrentar o Flamengo. Hoje, para mim, o Flamengo joga melhor. São os dois melhores, né? Para mim, os dois estão lá na Você acha prateleira. que é que faz frente ao Faz Flamengo? frente ao Flamengo. Pela força que tem, mental, pela força tática que tem. Principalmente jogos fora de casa, né? Isso. O Palmeiras é muito... Muito. Jogando em casa também, mas, assim, mas é muito difícil você melhorou levar muito esse isso, é comportamento verdade, para jogos fora de casa e o Palmeiras consegue levar. Verdade. E aí tem uma coisa, né? Agora o jogo de volta é dia 22, né? Tem essa distância na Copa do Brasil. Mas o Palmeiras vai decidir em casa e vai obrigar o Ceará a ir pra cima, né? E é o jogo que o Palmeiras gosta, Adora, né? Essa transição, né? E, apesar que o Palmeiras, quando joga em casa, ele tenta não deixar as equipes, né? Mas é que o Ceará vai precisar fazer isso. Mas se sair para enfrentar o Palmeiras lá dentro... Eu acho que o Ceará vai chegar lá e vai falar assim, olha só, vamos primeiro tempo manter do jeito que está, se a gente encaixar alguma coisa bem, senão... Aí dos 15 do segundo tempo para lá, também, cara. a gente tenta fazer alguma coisa. É o que eu faria como treinador, porque chegar lá para enfrentar o Palmeiras de igual para igual, naquele campo rápido do Palmeiras, o Palmeiras acostumado a jogar ali, pressão da torcida, realmente fica bem complicado. Pode acontecer? Pode. Como eu já vi alguns clubes chegarem ali, e é até diferente, e pode tirar até mesmo o próprio treinador da comodidade dele, porque o treinador nunca espera que vai chegar um clube lá e falar assim, mesmo, Botafogo na primeira rodada. Exatamente, vamos atacar, vamos marcar linha alta. Foi o que aconteceu com o Córdoba contra o Flamengo. O Córdoba, nos primeiros 15 minutos, marcou linha alta. Eu falei, ué, o que está acontecendo?
Os caras perderam medo. Então, pode acontecer de uma equipe chegar como o Ceará e marcar em alta? Pode. Agora, não tem como a gente falar o que vai acontecer, né? De fato, o Palmeiras é bem preparado para isso. Vocês falaram do mental mais uma vez, é sempre um ponto de destaque, né? Quando a gente fala de Palmeiras, mas algo que me chama a atenção é o tempo, já que esse mental é sustentado com o Abel. A gente está falando de 5 anos, o que já é raro. A gente está falando de 5 anos isso, de trabalho, né? Um trabalho continuado. É difícil. Então, qual que é o Abel tem psicólogo da equipe dele? Não, da equipe dele não, mas o Palmeiras tem. O Palmeiras tem. Palmeiras tem psicólogo e eu vou falar, eu acho que isso aí vai muito... porque quando ele trouxe a equipe dele, veio o psicólogo? Não, psicólogo não. Tá. Mas, assim, quando tem que criticar, a gente critica e eu sou um amante do elogio. Gosto muito de elogiar as pessoas. E aí vai um elogio à patrona do clube, os diretores do clube, porque sempre quando o Paulo sabe, o Palmeiras e a Ana também, que cobriu o Palmeiras, assim, basta um dia para termos problemas, para estar numa situação ruim. Assim, sai do céu para o inferno em pouquíssimo tempo. Então, você pega um treinador que está há 5 anos, mas que tem um aval, né, que tem realmente a confiança da direção, a confiança da patrona do clube. Isso é muito importante para um cara. Falar assim, meu irmão, hoje eu sei que se eu perder esse campeonato aqui, como aconteceu, mas eles vão me dar aval para continuar trabalhando, eles confiam em mim. E isso é importante. Eu acho que isso tem que ser usado, inclusive, em outros clubes. Fala assim, porque nem sempre vai vencer, sabe? Mas como estamos? Todo ano a gente briga por título, todo ano a gente chega, né? Nos últimos anos, quantos títulos nós vencemos? Então, vai ganhar, vai perder. Mas o importante, de fato, é a direção, né? Todo o presidente, os diretores, falam assim, não, independente se perder ou ganhar, o trabalho está sendo bem feito, vai continuar, estamos junto com você. Isso é importante. Eu acho que se você olhar o trabalho do Abel, sempre que ele encontrou problemas ou que ele teve derrotas importantes, ele foi encontrar alternativas para o time reagir. Ele nunca se deu por vencido. Eu lembro sempre a eliminação pro Boca. Sim. Pô, da forma como foi, né? Ai, não sei o quê. Cara, ele reagiu, ele reorganizou o time, trouxe o Endrick para a equipe, e aí o Palmeiras reage e vai embora e começa e vai buscar o título que estava, né, praticamente nas mãos do Botafogo. Então, eu acho que sempre, agora no Campeonato Paulista, perdeu o campeonato pro Corinthians da forma como foi, ele reorganiza a equipe e traz a equipe para brigar pelo título brasileiro. Claro, a gente tem muita coisa para acontecer, tá? A gente está falando desse recorte agora, dessas 10 rodadas de Campeonato Brasileiro. Mas ele brigou pela liderança e está ali nas cabeças junto com o Flamengo, buscando a ponta da tabela. Está bem na Copa do Brasil. Libertadores, então, Palmeiras nada de braçada em primeira fase. Isso é um histórico que ele conseguiu aprimorar no clube nos últimos anos, que Palmeiras sobra, assim, em primeira fase de Libertadores, você só quer saber se o Palmeiras vai ser primeiro ou segundo da primeira. A melhor campanha é a segunda. Isso é a realidade do Palmeiras. E de um clube que há 10 anos, quando ia disputar a Libertadores, era caramba, que caos, que sufoco, precisa fazer uma contratação bombástica para a Libertadores. Palmeiras entrava na Libertadores já naquela pressão que não existe mais. Primeira fase de Libertadores para o Palmeiras e nada de braçada. Aí a pergunta é, no jogo de volta contra o Ceará, nós teremos o Abel no Palmeiras? Interrogação. Sabe que isso foi perguntado. Interrogação. Com a amarela. Isso foi perguntado em coletiva. Interrogação. Palmeiras, ela fica desesperada. É uma pergunta que eu não Mas Se você fala que sim, vai falar, olha lá, quer que o Abel saia do Palmeiras. Mas então, aí você fala que não, mas o Abel ele é bom. A gente tá falando que ele é bom, você quer uma seleção porque ele é o melhor. Mas tem uma coisa assim, o que o Felipe falou da presidenta, eu acho isso interessante, porque além dela deve colocar isso diariamente lá no clube, ela externa isso na questão da proteção ao treinador. Eu acho que isso para um treinador deve ser... Proteção e salário, né? Porque ninguém ganha o que o Abel ganha à toa, né? Ela acredita no trabalho dele. Mas tem muita gente que tá ganhando bem aí, igual ele tá não. fazendo... Igual ele não. Aqui no Brasil não tem. Não tem. Igual o Abel não. Nem que ganhou como ele, né? Não. Porque o que esse cara ganhou no Palmeiras... Não, ele ali... merece exatamente tudo que ele tem, cara. De valores. Salário. Não, de valores. Valores. Não, e agora eu vou falar de outra coisa também, que para mim é o mais importante. Não, dinheiro é o mais importante. Não mete essa, Paula. Peraí. Eu tô... Acho que eu tô mentindo. Ainda mais você. Não mente pra mentiroso. Não. O que me chama atenção no Abel é assim, é ele manter a fome desses caras. Mas exatamente essa é a minha pergunta. A gente tá falando de 5 anos Então, e essa vontade ali é alimentada. Cara, você tem que bater na mesma tecla, esses caras ganhando bem, renovando contrato, ganhando partidas, ganhando títulos, né, sendo valorizados. E, de novo, você começa o campeonato meio ruim, aí ele vai lá, vai mexendo na cabeça dos caras, os caras começam de novo olha esse cara que tá aí na foto,
ele começou em baixa a competição. sim. E ele já está voltando a jogar aquele futebol dele de novo, né, o Gustavo Gomes. Então, assim, o que me chama no Abel, além do trabalho dentro de campo, é essa parte anímica que ele consegue tirar desses caras, o mental. É impressionante. Mas esses aí caras só para têm dar fome estrelinha, ano a ano. só para dar estrelinha pro outro lado, claro que não se compara, até porque a gente está falando de clubes muito diferentes, realidade muito diferente, mas de algo que foi também despertado. Pedro Raul no Ceará. Mas nós O Léo falamos isso aqui. Léo Condé é bom treinador, pô. Como tá jogando? O Ceará tá bem no Campeonato acreditariam no Léo Brasileiro. Condé? Com certeza. Ele tá, é o que eu falei Porque aqui o antes. Pedro Raul passou, ele saiu do Goiás como artilheiro. Passa pelo Botafogo, pouca gente lembra, depois passa pelo Vasco, também não deixa saudade, vai pro Corinthians, a gente pouco vê, vai pro México, aí menos ainda, chega no Mas Ceará é o professor. É o professor. Léo Mas Condé. é o professor. Assim, o mérito é do professor de falar assim, não, eu E confio em trabalho você, bacana, e não é jogou possível ontem, tá? Exato, não é possível que você parou de jogar bola. Você esqueceu de jogar bola? Não esquece, ninguém esquece de jogar bola. E não é aquele jogo que ele vai fazer assim, eu vou fazer um jogo. Se no primeiro tempo eu não fizer um gol... Vai sair. Eu vou sair. Então o cara já fica com medo. Eu não fiz o gol. Tem jogador que já senta na preleção no intervalo. Ai, será que ele vai me tirar agora? Fica olhando pro treinador, porque ele já fica nessa Fazendo dúvida. conta pra Muitos. E o Léo Léo Condé deu todo esse suporte que o Pedro precisa. Não só o Pedro, né? O Ceará está fazendo uma ótima competição. Exato. Muito boa. Vem de uma conquista importante contra Sim, o Fortaleza. sim. Que era favorito. Pelo menos é o meu modo de pensar, não vou ser hipócrita, eu falei de Fortaleza. Eu esperava muito mais do Fortaleza esse ano. Ainda espero. Também. Ainda espero que o Fortaleza vai melhorar. E eles ganharam do Fortaleza com méritos, jogaram bem. Estão bem no Campeonato Brasileiro, fazendo uma boa competição. Então, assim, méritos de fato do professor. Essa pergunta, onde estará Abel Ferreira no jogo da volta, que é dia 22? Foi mais ou menos feita de novo em coletiva depois do jogo, vamos ouvir. Olha, eu acho que eu já disse isto publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito, ordem e progresso. E eu já estou aqui há fazer 5 anos no Brasil e é algo que eu me identifico muito aqui no Palmeiras. Ordem e progresso, é isso que nós fazemos aqui dentro. Claro que é uma honra ver o teu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas eu acho que também é claro e sabido para todos. Tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isto. E pronto, é isto. Respondeu. Não pode e também a gente não tem muito mais do que isso, mais tranquilo. Gostei da sereno. serenidade, gostei. Tudo bem que foi depois de uma vitória Mas magrinha, é aí que porém... é aí que você vê o técnico, é quando ele vence, não é quando ele perde. Quando ele perde, ele já tá... Muricy Ramalho que me ensinou isso. Quando ele perde, ele já vai... Quando ele ganha, é que ele vem grandão pra massacrar, né? Já gente. vai armado. E ele, Abel, veio... Já porque... Sereno. Pianinho. Aonde está a crítica ao Abel? Por que se pensa duas vezes em relação ao nome do Abel? Porque ele não tem uma relação muito positiva com a mídia, né? E não sei o quê. Só que assim, gente, seleção brasileira, ele não tem o dia a dia do clube. Ele não tem que dar entrevista 3 vezes por semana. Ali, né, fala toda hora. Quarta-feira depois do jogo, domingo depois do jogo, antes do jogo. E assim, faz parte ao trabalho dele. As marcas estão sendo expostas justamente... para honrar com os pagamentos dos jogadores e treinadores, mas a seleção brasileira não é isso. Você vai dar ali 2 entrevistas coletivas e acabou. Eu acho que a entrevista de ontem do Abel diz muito sobre o atual momento dele ser discutido como treinador. Agora sim, existe a discussão dele como treinador na seleção brasileira. Tá forte o nome. Eu acho, assim, eu não tenho informação nenhuma, lendo os colegas que estão apurando. Eu acho que a entrevista dele ontem veio um pouco nesse caminho. Assim. Respondendo. Porque o que se fala contra ele, a única coisa que você pode falar contra o Abel é o fato da relação dele com a mídia. Porque bom treinador ele é, vitorioso ele é. E diferentemente de muitos outros, ele está aqui no futebol brasileiro se reinventando ano após ano. Líder, né? Exato. Ó, 2h28, deixa eu contar pra vocês, às 3h45 a gente tem a final da Superliga que volta pra São Paulo, né? Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada, galera, que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!